Fala galera, aqui é Gabi Winchester e hoje, nesse terceiro episódio da série Devocionais Ilustradas, nós vamos falar um pouco sobre a redenção de Cristo e a história de Israel. Então, bora lá! Os versículos base de hoje são Romanos 4, de 16 a 17 e Romanos 4, de 23 a 25. Lembrando que esse plano de leitura que eu estou seguindo é do aplicativo da Bíblia que eu uso, que chama YouVersion, e é o plano de 30 dias de lettering, que eu adaptei para fazer ilustrações. Então, se você quiser acompanhar e entender tudo que está acontecendo, vai aí e dá um play nesse plano de leitura. Ele é muito bom. Não estou sendo patrocinada para falar isso, mas queria, de novo, YouVersion Brasil, se você estiver assistindo isso, me patrocina. Romanos 4,16 diz assim: assim, a promessa de Deus é dada pela fé, como oferta gratuita. Se essa promessa é gratuita, ela vale para todos os descendentes de Abraão, não somente para os que vivem sobre a lei de Moisés, mas também para aqueles que têm a fé como a de Abraão. Ele é o pai de todos nós. Como dizem as Escrituras, eu constituí você pai de muitas nações. Ele é o nosso pai perante Deus. Abraão teve fé em Deus, o Deus que dá vida aos mortos e faz existir o que não existe. E no versículo 23 e 25. Essas palavras, Deus o aceitou como justo, não foram somente escritas para benefício de Abraão, mas também escritas para nós. Deus também nos aceita, porque cremos naquele que ressuscitou da morte e a Jesus Cristo, o nosso Senhor. Jesus foi entregue para ser morto por causa dos nossos pecados e foi ressuscitado para que Deus pudesse nos declarar justos. Então, vamos lá. Bom, então como que vai funcionar? Basicamente, hoje eu vou inverter a ordem, né? Geralmente eu leio a devocional e depois dou os meus pareceres, mas hoje eu vou fazer o contrário. Eu vou dar uma pequena resumida da história de Israel para a gente entender o contexto, aí eu vou ler a devocional, ok? Para essa devocional eu escolhi esta pinturinha aqui, focou? Aqui são dois personagens, tá? Paulo e Abraão, e aqui vai ter uma cruz. Talvez você esteja se perguntando, mas o que isso tem a ver com o versículo que você leu? Então, calma, porque eu vou explicar tudo enquanto a gente coloca essa ideia em ação. Então, vamos lá. Abraão era um homem e ele teve um filho, e os filhos foram tendo filhos, até que isso virou uma grande nação. Então, toda a nação de Israel, toda a linhagem de Israel veio desse homem chamado Abraão, ok? E isso para os israelitas é muito importante. Linhagem é algo realmente importante. Olha, você é filho de quem? Você veio de qual linhagem? Quem é você na fila do pão? Entende? E aí, a carta de Romanos que Paulo escreveu, ele escreveu para a igreja que estava em Roma, né? Os romanos. Mas o que acontece? Houve alguns probleminhas históricos. Inicialmente, essa igreja era majoritariamente de judeus convertidos ao cristianismo. Então, eles tinham toda a tradição judaica de seguir a lei de Moisés e todas essas coisas. Mas, claro, ao passar do tempo, foram se convertendo algumas pessoas ali de Roma, que vinham com toda uma história pagã, sabe? Que não seguiam a lei de Moisés, mas que tinham se convertido ao cristianismo e que realmente amavam Jesus. Isso foi dando conflito entre eles, porque os judeus, eles são muito certinhos com certas coisas. Você tem que seguir tudo muito à risca. E os cristãos que haviam se convertido ali em Roma não pensavam dessa forma. Então foi dando muito atrito. Mas, para piorar a situação, o imperador que governava naquela época decidiu que os judeus eram um problema. Então ele expulsou todos os judeus de Roma.
E aí, o tempo passou e depois desse tempo, ele morreu. E aí, o próximo imperador que veio como sucessor dele permitiu que os judeus voltassem para Roma. E aí, a treta estava feita. Por quê? Durante esse período que os judeus estavam fora, a igreja, muitos romanos se converteram ao cristianismo. E aí, quando os judeus voltaram, eles quiseram impor todas as leis e todas as coisas para os romanos. E aí Paulo vem com essa carta maravilhosa e super complexa, discorrendo sobre vários problemas que tinham em decorrência disso e como que eles iam resolver. Mas uma coisa muito importante era fazer com que os judeus e os romanos entendessem que todos eles eram herdeiros da salvação e que o sacrifício de Jesus deu o direito deles se tornarem povo de Deus. Porque o que acontece no Antigo Testamento? O povo de Deus era o povo judeu, ponto final. Mas quando Jesus veio e colocou o seu sacrifício ali na cruz, ele deu o direito de pessoas gentias como eu e você, ou seja, pessoas que não têm uma genealogia judaica, possam se converter e amar ao Senhor. Eu coloquei esses dois personagens se abraçando porque Abraão recebeu a promessa sobre a linhagem dele, que dele ele abençoaria todas as nações do mundo, e Paulo entendeu a revelação disso, né, de que através do sacrifício de Cristo, todos nós, mesmo não sendo judeus, mesmo não tendo uma linhagem judaica, nós somos feitos filhos de Deus por meio do sacrifício de Cristo e nós fazemos parte da linhagem de Abraão. Então, por isso que eu coloquei os dois se abraçando e Abraão apontando para a cruz, porque a promessa que Deus deu para Abraão aponta para o sacrifício de Jesus na cruz. Entendido isso, vamos para a devocional, que foi escrita por Naomi Shell. O Deus que dá vida aos mortos e chama à existência coisas que não existem. Romanos 4:17. Esse é o evangelho que Paulo tão preciosamente nos mostra através de toda a Bíblia e toda a história. A obra redentora de Deus não está limitada ao Novo Testamento, nem a nós mesmos ou àqueles que consideramos dignos dela. Deus tem realizado muito antes dos tempos de Abraão ou dos seus filhos, incluindo a nós hoje, porque não é a ascendência, a lei ou as obras que nos salvam, mas somente o sangue de Cristo. E por sua descendência como Filho de Deus, seu completo e perfeito cumprimento da lei e a sua obra da cruz, podemos ser chamados de filhos de Deus. Ele ressuscitou dos mortos para trazer nossos corações da morte para a vida e para fora do nosso pecado. Ele é o mesmo Deus que chama à existência as coisas que não existem e a esperança onde não há. Graças a Deus. Então é isso por hoje, galera. Eu espero muito, muito, muito que você tenha gostado dessa devocional. Lembrando que esse quadrinho vai ser postado hoje às 18 horas no meu Instagram de Arte e Artes. Todos os quadros vão estar à venda porque eu estou juntando dinheiro para ir para missões em janeiro e são $8.000, então você já pode imaginar o quanto que dá isso em real. Então você pode ser participante disso e, acima de tudo, eu espero que isso tenha abençoado a sua vida e, claro, não se esquece de curtir o vídeo, compartilhar, comenta aqui porque o YouTube entende que você gostou desse conteúdo e recomenda para mais pessoas. Manda para aquele seu amigo que gosta de arte, eu tenho certeza que vai ser incrível e eu espero você amanhã. Até mais. Tchau.